sempre quis ser artista, sempre gostei de arte, sempre fiz teatro. Na escola, sempre ficava ali na frente das danças, daquelas apresentações de escola. Então, assim, eu sempre gostei de arte. E quando eu fiz 7 anos, eu já decidi a minha faculdade. Ah, Eu porque já eu tô vendo sabia aqui o que eu queria fazer, que era moda. Sim, porque a partir dos 11 aqui, você, no seu release, você fala que fez vários ensaios fotográficos, Sim. musical, é isso? Musical.ly era um aplicativo, tipo o Ah, tá. TikTok. É o TikTok antigo, vamos se dizer assim. Então, eu sempre gostei de arte. Quando eu fiz 7 anos, eu sempre fui apaixonada por moda. Eu já escolhi as minhas roupas desde criancinha, assim, minha mãe já falava. E eu, não sei, eu tinha uma coisa com a moda. E tem um filme da Barbie, Moda e Magia, que era a Barbie estilista. E eu amava a Barbie, eu via aquele filme, eu falava... E ela vai pra Paris, e eu falava assim... Eu vou ser igual ela, porque eu quero ir pra Paris estudar moda e eu quero fazer faculdade de moda. E eu pensava assim, às vezes era uma coisa de criança, só que não, foi algo desde aí que eu falei. Minha faculdade já está decidida, desde os 7 anos. E eu acho que por volta dos 8, 9, eu criei uma paixão por São Paulo e eu nem conhecia, eu não sabia. Mas era uma coisa assim que mexia muito comigo e eu gostava muito de ver artistas. E eu vi que tudo acontecia em São Paulo. Eu falava, alguma coisa tem ali. Que foi também quando eu falava, quando eu crescer, eu quero morar em São Paulo. Então, desde novinha, eu sempre fui muito decidida, muito mesmo. E por eu ter bronquite, eu sempre fiz esporte. Então, eu também tive muito contato com o esporte. Eu fiz natação, vôlei, sempre estava ali em movimento. E acabou que isso foi me gerando uma coisa assim, tipo, eu gosto desse meio, eu quero estar aí. E foi indo, aí aos pouquinhos eu fui fazendo, fui crescendo. E com os 11 anos foi aí que eu comecei. Teve um primeiro convidado aqui, o Fábio, falava assim, olha, quando você põe uma coisa no seu coração, principalmente criança, porque 7 anos, se alguém falar, eu vou ser aquela coisa, se ela falar de coração como criança, pode acreditar, a gente nunca duvida de um sonho. Ele citou como se fosse garoto jogador de futebol, e no caso, assim, hoje em dia, você sempre colocou na sua cabeça, eu vou fazer moda. E aí o negócio foi tomando um rumo, uma proporção tão bacana, que além da moda, você fez outras coisas Exatamente. que trouxe pra você uma bagagem, apesar de ter só 22 anos, né? Trouxe uma bagagem muito grande. Mas assim, tá bom. Desde criança eu sempre tive essa paixão, queria fazer moda. Como que a sua mãe e o seu pai foi apoiando isso e vendo por ser tão jovem ainda, tão criança, querer estar nesse meio que é um meio de difícil acesso, né? Pra gente entrar e tá ali naquele meio. E quando você conseguiu dar os seus primeiros passos, como que foi? Então, eu sempre fui muito decidida. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, já era. E eu sou muito sonhadora, então... Qual que é seu signo? Capricórnio. Ah, esse povo de terra, eles Não são brincadeira. tem jeito. Se Eles coloca, quando colocam uma coisa na cabeça, tira a cabeça, mas não tira. Capricórnio é determinado, trabalhador, eu conheço, posso falar de Capricórnio, eu conheço, assim, pessoas, assim, bem íntimas, que são focadas e imparáveis. E se eu quero uma coisa, eu vou focar até dar certo. E depois que dá certo, a gente foca pra continuar acontecendo. E assim, desde sempre eles já sabiam, quando eu falei que eu queria fazer moda, nada ia tirar da minha cabeça. Então eles ou apoiam ou não tem o que fazer. E eles viram que era algo que eu amava, algo que ia dar certo, porque eles sabiam da minha dedicação. Então, foi só apoiar mesmo. E aí você foi buscar uma agência na internet, Então, como que começou? Quando eu fiz 11 anos, na minha escola tinha um projeto de dança. E eu começava a dançar, mas não era nada sério, era só um projeto mesmo que a gente tinha direito a fazer algumas aulas e eu comecei. Só que aí eu ganhei um sorteio de um ensaio fotográfico, fiz no zoológico. Aí eu falei, gente, que legal. E daí eu fui começando, buscando umas coisinhas e outra. Aí eu entrei no teatro, que foi aí que eu acho que deu um boom na minha cabeça, porque eu fazia as aulas, aí eu gravava. Em Belo Horizonte. Não, aí eu fiz em Santa Luzia, Ah, tá. o teatro em Santa Luzia. Aí eu comecei a gravar, aí a gente fazia peças de teatro, apresentava, e eu falava, olha, eu gosto disso. E aí eu fui me descobrindo, entendeu? Aí foi nos pouquinhos, aí eu fazia lá uma peça, aí eu postava na internet, aí os meus amigos viam. E eu acho que eu já sempre fui meio que talentosa, assim, todo mundo via um potencial e todo mundo falava, nossa, você leva jeito, nossa, que legal. Aí foi indo. Aí com 15 anos, assim, até dos 11 aos 15 eu fui fazendo um ensaio aqui, às vezes conseguia
uma coisinha ali e fui indo, aos pouquinhos. Aí quando eu fiz 15 anos, eu entrei mesmo numa academia de dança, que foi na Bela Academia, que aí eu comecei a dançar. Onde Aí, fica a Bela Academia? Fica em Santa Luzia. Tá. Em Santa Luzia também. Aí eu comecei fazendo balé, fiz 1 ano de balé. Aí eu falei, gostei muito. Só que eu queria entrar mais a fundo. Que foi aí que eu comecei em todas as modalidades da academia. Teve uma época que eu cheguei a fazer 14 modalidades de uma vez. Do balé ao forró. Do balé ao forró, yoga, ginástica, circo, que mais? Contemporâneo, polidense, que mais que eu já fiz? Dança do ventre. Eita! Foi tudo de uma vez. E aí eu comecei a praticamente morar na academia. Por quê? Eu entrei em 2018, então eu fiquei 2018 só no balé. E com isso eu também já gravava, né, pra internet, as aulas, as apresentações. E em 2019 comecei a fazer tudo. Aí em 2020 veio a pandemia. Aí a gente começou a fazer aula online. Então tudo eu já postava também. Tudo que eu fazia eu postava desse meio artístico. E foi indo uma coisa, puxando a outra. Aí eu não tava tendo aula. Aí chegou aquela época que começou a voltar as coisas. Só que a escola não voltou. E eu não tinha aula online. Então eu ia pra academia de manhã, voltava pra casa, almoçava, ia pra tarde e ficava o dia inteiro. E voltava só à noite pra casa. A academia de dança, ela foi fundamental para esse desenvolvimento corporal, Sim, o teatro, né? Aquela coisa de, tudo, uma coisa vai interligando a outra, de né? você saber interpretar, Isso. né? De você ter movimento do Saber ter corpo. contato com o público, saber lidar num palco. Eu já fiz apresentação com mais de 10 mil pessoas, então assim, tudo vai agregando pra você chegar lá, você não travar, você saber o que fazer. Assim. Fez oratória também, não, né? Não fiz. Não precisou, porque já... Ai, mas eu tenho vontade, viu? Pra eu quê? acho que eu dou uma agarradinha. Nada, fala tão bem. E aí, nesse processo da Bela Academia, que você entrou, dançou, fez, aconteceu, gostou. E aí, qual que foi o próximo boom? Porque Então. se você tava focada só na dança, tudo que você dançava, você gravava, virava conteúdo. Tudo era conteúdo Tudo desde que eu a fazia. época de Desde fazer uma meus peça 11 teatral anos, isso. e moda. Desde lá de trás, eu já, como eu falei, tem um musical ali que era tipo o TikTok agora, só que não tão a fundo, era mais um aplicativo de dancinha e tudo mais, eu já fazia. Então eu já postava, só que assim, óbvio que não dava nada, né? Era mais os amigos ali vendo. Mas aí foi crescendo aos pouquinhos, eu fui conseguindo algumas parcerias, fui correndo atrás, entrei em uma agência na época, fiz um teste pra novela, mas acabando que não deu, era na meio da pandemia também, tava aquele caos de pandemia. Então, acabando que essa série nem aconteceu, então nem ocorreu essa série, mas eu tive um tempo nessa agência, fiquei 1 ano lá. E aí a gente faz book, né, tem essas fotos. E eu tinha uma amiga também, fotógrafa, e a gente ficava, às vezes, na pandemia, quando começava a voltar as coisas, a gente falava, não tem nada pra fazer, tá meio que as coisas fechadas, vamos fazer foto. Aí a gente saía pela cidade, fazendo foto, aí eu postava também. Aí, às vezes, eu conseguia parceria com alguma loja de roupa, eu ia fazer ensaio fotográfico com a loja, com as roupas pra divulgar. Então, assim, eu fui indo aos pouquinhos, até que eu fiz várias apresentações, eu ficava na academia o dia inteiro, né, minha vida era totalmente aquilo ali, era tipo, eu chegava na academia 1 hora, ia de manhã, voltava, chegava 1 hora e saía 10 horas da noite, comecei a dar aula lá também. Monitora. Não, eu era tudo ali também, eu era monitora, eu era recepcionista, eu ajudava com as crianças, eu dava aula, era uma loucura, assim. A Bela tá morrendo de saudade, não é? tenho certeza. Era linda, assim, a relação que eu criei ali foi linda.